Meu nome é Naomi Maratea, tenho 24 anos, sou estudante de Direito. Bom, desde sempre, desde que eu me lembro, assim, eu tinha digamos assim, um fascínio pelo mundo dito feminino, né? Mas como criança eu não tinha nem condições de entender o que era isso. Então, desde sempre eu lembro de ter uma coisa, sem nome, dentro de mim. Eu fui aprendendo, assim, que eu não podia simpatizar com nada que fosse feminino, nunca. Que para um homem isso era vergonhoso, isso era errado, então eu peguei esse sentimento e eu deixei lá no fundo do meu coração, assim, trancafiado, sabe? E só que teve uma hora que ele começou a fazer barulho, barulho, barulho. E eu demorei muito pra saber o que era, mas sempre esteve lá. Tentei ser homem. É, namorei com meninas na condição de homem, assim. Inclusive namorei por 4 anos com uma garota. E assim, eu pensava que eu era um rapaz com a mente aberta, que gosta de coisas do mundo feminino, porque é ok um homem gostar dessas coisas. E que eu usaria um vestido ou colocaria uma maquiagem porque também não tem problema nenhum. Eu tentei viver uma vida normal, namorava com uma menina, entrei na faculdade, saía com os meus amigos. E só que teve um momento que quando eu olhava pra frente, eu tava fazendo faculdade já, e eu olhava pro futuro. O que eu via no meu futuro? Um homem de terno com uma vida mediana, com uma esposa, 2 filhos, um cachorro. E não tinha magia nenhuma nisso. Eu não conseguia gostar do que eu via. E aí eu percebi que não dava pra eu continuar tentando ser homem. Porque eu não era. É porque, na verdade, a transexualidade não é uma questão sexual, é uma questão de identidade. Então, trabalhar, cuidar, amparar o paciente na sedimentação da sua identidade de gênero, que é o foco da transexualidade, mas é muito importante que se trabalhe os aspectos profissionais, sociais, emocionais. E cada um desses, juntos, formam este todo, que é uma identidade global da pessoa, não apenas a identidade de gênero, senão você vai resumir o indivíduo a uma questão do ser homem ou ser mulher. Eu comecei a me entender como uma pessoa transexual só a partir do momento que eu tive informação certa, que eu consegui ler sobre, entender o que é uma pessoa transexual, ter contato com outras pessoas transexuais. Foi no momento que esse mundo se tornou uma coisa palpável na minha realidade. A internet foi a coisa que mais ajudou, né? Eu nem faço ideia de como as pessoas faziam essas coisas antes, sem a internet, porque me ajudou muito. Quando eu comecei a me entender, fui falando com os amigos mais próximos, e aí um conhecia uma pessoa transexual, me passou o contato. Então, fui começando a falar com pessoas brasileiras, ver artigos, vídeos, entrevistas com pessoas transexuais. Isso é uma coisa muito recente. Até 5, 10 anos, 10 a 5 anos atrás, o transexual que me procurava era um adulto com 28, 30 anos, que já tinha um caminho de vida percorrido e maturidade para buscar isso sozinho. Hoje, nos últimos anos, cada vez mais essa idade foi diminuindo. Por quê? Porque esse jovem adolescente de 13, o mais novo que eu recebi foi de 13 anos. De 13, 15, 18 anos, já tem informações suficientes para perceber que ele é transexual através da internet. Hoje eu vejo a internet como um companheiro da angústia desse jovem que não se percebe, que percebe que tem alguma coisa diferente nele
E eu vejo, às vezes, chega um adolescente de 15, 16 anos com conhecimento de causa muito grande, porque pesquisou na internet. E eu acho que isso é muito bom, porque baixa a ansiedade. Diferente daquele que eu recebia 10 anos atrás, aos 28 anos, com 1000 questões a serem resolvidas, dúvidas, medos. O adolescente hoje, quando se percebe, já vai clareando isso com muita propriedade na internet, através de pesquisas, em sites específicos, mas também em discussão nos grupos que já existem na mídia. Primeiro passo, assim, de verdade que eu fiz foi arranjar uma psicóloga, que eu estava trabalhando na prefeitura nessa época, e aí eu fui escondida sem minha família saber. Uma psicóloga que não tinha o costume de atender pessoas transexuais, mas foi a que eu consegui encontrar, assim. E aí ela me ajudou a ter coragem de contar para os meus pais. Aí depois que eu consegui conversar com os meus pais, eu mudei de psicóloga. E aí essa psicóloga, que foi a doutora Márcia, me ajudou a me entender mesmo, me descobrir e me passar para o Guilherme Álvaro. Foi o hospital onde eu comecei a fazer a terapia de harmonização. Eu contei primeiro para minha mãe e depois, só depois de um tempo, contei para o meu pai. E o meu pai aceitou muito bem, apesar de ter tido aquela dificuldade para se acostumar com o prenome e com o pronome, que é normal, que é uma coisa normal. O meu pai aceitou muito bem, porque ele falou, se você quer ser assim, você tem que fazer as coisas do jeito certo só. E ele me apoiou. A minha mãe ainda demonstrou alguns medos, mas logo os dois se acostumaram e eu tenho muita sorte em relação à minha família, porque apesar de ter sido um pouco devagar, eles me aceitaram bem. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meus amigos. O primeiro passo é essa aceitação por aqueles que te amam, por aqueles que você ama. Todos nós, independente da transexualidade ou não, precisamos da aprovação familiar para nós nos sentirmos pertencentes àquele núcleo. A gente costuma, num primeiro momento, trabalhar essa aceitação, primeiro do próprio indivíduo com ele mesmo. Quem eu sou, o que eu quero ser, como eu vou ser, que pessoa eu vou ser na sociedade. Isso é uma questão pessoal. Por isso que o estudo, o trabalho, é muito importante ser trazido nesse primeiro momento de terapia. Num segundo é a família. A aceitação familiar, em muitos casos, são necessárias intervenções terapêuticas na família, e porque também tem a fantasia. Nossa, quando eu contar, eu vou destruir minha família. E às vezes a família dá uma resposta positiva, porque nem tudo é drama. Tem casos em que a resposta é muito positiva, acolhedora. Num terceiro momento, o acolhimento social. Apresentar esta nova identidade de gênero para aquele círculo com o qual você convive. E isso é muito importante, fazer com convicção, com idoneidade, com respeito por si mesmo, sem medo de se apresentar. Porque você se apresentando com dignidade, com firmeza, afirmativamente, o outro, o teu círculo, vai te acolher de uma maneira muito mais respeitosa. O primeiro momento de aceitação foi entender que eu sou uma mulher. O segundo momento de aceitação foi, depois de eu já ter feito a transição, de eu já ter começado os processos, foi conseguir me enxergar como uma pessoa que é uma menina normal, que é uma menina bonita, que pode fazer amigos como qualquer pessoa, que pode conversar com os colegas, que pode falar sobre garotos, que tem a liberdade de uma menina normal. Então, esse foi um processo mais demorado, de autoaceitação mesmo, foi uma coisa bem pessoal.
eu não conseguia me ver como uma pessoa bonita. Isso foi uma coisa que demorou muito. E eu sou bonita. Eu me acho uma pessoa muito bonita hoje. E só que isso demorou para eu aceitar. Mesmo quando eu já era uma pessoa normal, eu não conseguia me ver como normal. Nossa sociedade ainda tem muitas questões ligadas à transexualidade por ignorância. Por isso que eu gosto de falar em aspectos, em momentos como esse. E as pessoas, por serem ignorantes, acabam rotulando. Ah, aquele transexual, ah, aquela transexual. Então, eu reforço muito isso com os meus pacientes. Você vai ser apontada como aquela profissional daquela área, aquela estudante daquele curso. Não há transexual ou transexual. Isso é muito importante trabalhar. Tirar esse estigma, carregar o transexual como um sobrenome. Não, nosso sobrenome é o nosso papel na sociedade. A pessoa que está nessa situação de estar se descobrindo transexual e mesmo depois, a pessoa, por mais que ela tenha certeza do que ela tem muitas dúvidas quanto como se comportar, como sair na rua, como falar com as pessoas, como abordar isso, como entender isso. E o acompanhamento psicológico é muito importante nesse quesito, porque ele ajuda você a enxergar o que você não está vendo, porque você tá com o coração acelerado. Então, é como se o coração batesse tão rápido que saísse fumaça, e a fumaça fica na frente dos seus olhos, então você não consegue enxergar direito. E a psicóloga dá esse caminho para você. A transexualidade pode vir acompanhada, sim, de uma depressão pela dificuldade, pelo sofrimento que é naquele primeiro período do assumir ou de entender. Porque não é porque o indivíduo, a pessoa é transexual que ele entende o que está acontecendo com ela. Porque às vezes é uma confusão de sentimentos, de identificações que não são muito fáceis de serem percebidas. E isso pode causar uma depressão, não necessariamente. Pode causar uma revolta, ser um sujeito mais brigador ou mais lutador por uma causa qualquer, até que não seja a transexualidade. Então, de definir que vai ter depressão porque tem um conflito de gênero é ser muito limitante. Mas como todas as pessoas, quando tem um conflito, às vezes não conseguem ultrapassar, porque o que é depressão? É um problema de autoestima. O que é autoestima? É ter a convicção de que você pode ultrapassar as problemáticas que a vida impõe para você. Então, tem alguns que conseguem ultrapassar e tem outros que precisam de ajuda também nesse quesito. Eu tenho pacientes que eu atendi há 15 anos atrás, que uma vez a cada 6 meses me telefona para vir conversar. Seria ideal que todos nós tivéssemos esse espaço, independente da questão da transexualidade. Mas o objetivo da terapia, do apoio terapêutico, é que o indivíduo, a pessoa, o homem ou a mulher, passe por esse processo e se reconheça uma pessoa realizada e feliz. E isso pode acontecer em 6 meses, em 1 ano, ou às vezes durar a vida toda, como a terapia de qualquer outra pessoa. Eu diria que a minha transição está finalizada na parte social, porque todas as pessoas do meu ciclo social me leem como uma mulher, me tratam como uma mulher. Eu mesma não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, na minha vida, eu sou uma mulher plena. Isso não existe dúvidas quanto a isso. Então, agora eu me vejo assim. Antigamente eu não conseguia ver futuro. Hoje, como mulher, eu tenho planos, eu tenho contatos, relacionamentos. E, assim, me sinto muito feliz, muito positiva, realizada. Eu sei que, assim, uma das grandes conquistas da minha vida eu já realizei.
E isso é muito bom, assim. Eu sou uma pessoa forte, eu sei disso. E tô muito feliz por estar do jeito que eu tô hoje.